estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite quente de quinta-feira. Quinta-feira, já nos encaminhando para quase semana do Natal, né? Termina essa semana que vem é a semana do Natal, né? 21 já na segunda-feira, 22 terça, 23 quarta, 24 quinta, 25 sexta-feira que vem. Então, você já se preparou para o Natal com certeza, já comprou os presentes, sabe que esse ano é sem festa, né? Só petit comité, só pequena família, e sabe como é que é. Esse programa é um programa especial, nós estaremos recebendo aqui o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, quase que eu disse Chaves Barcelos, esses erros vão acontecer. Alessandro Barcelos, né? Em princípio, lá atrás, quem iria concorrer era o Alexandre Chaves Barcelos, depois concorreu o Alessandro Barcelos. É o novo presidente do Internacional, novo presidente que já tem muitas e muitas atividades, né? Como, por exemplo, o que o Abelão vai fazer no Internacional? O que o Abelão poderá fazer ainda nos próximos dias? Porque o Abel, em tese, ainda é o técnico do Internacional, mas já tem outro nome anunciado, né? Já é voz corrente que o Miguel Ángel Ramírez, ex-técnico do Independiente Del Valle, que inclusive treina hoje à noite, né? Vai assumir o Internacional. Esse programa a gente faz agora, depois a gente vai reproduzir mais tarde aí, para quem não puder assistir, e no YouTube fica o tempo todo, cadeiracativa.com.br, também no Facebook, facebook.com/Luiz com Z Carlos Resch. Nedel tá aqui, ó, que maravilha, né? Bolas e chuteiras profissionais. A Nedel é hoje patrocinadora oficial das federações de futebol 7 do Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Rondônia e Tocantins, além da Federação Sergipana e Piauiense de Futsal e da Federação Gaúcha de Beach Soccer. Em franca expansão, a marca Nedel se consolida no mercado da bola com produtos padrão FIFA e CONCACAF. A Nedel também fechou parceria com a La Liga de Futebol de Puerto Rico e, a partir de 2021, exportará seus produtos para esse país. Nedel também produz bolas de vôlei, handball e chuteiras profissionais de esporte. Nedel, produtos elaborados por mãos brasileiras. bolasnedel.com.br. Nedel, produtos profissionais. Nedel é uma bola sensacional, né? Qualidade diferenciada. Tá aí, na sua tela. Alhopan, pão de alho é Alhopan, tradicional pão de alho do Rio Grande do Sul. 11 anos de mercado, o melhor sabor, alho natural, requeijão de primeira, queijo parmesão. Alhopan, telefone 3557-5376, este é o pão de alho dos gaúchos, feito aqui pra gente, pra quem conhece de churrasco. Exclusiva, pisos laminados, vendas e instalações, mão de obra própria, até 10 vezes no cartão. Conheça as novidades em exclusivars.com, Avenida Sertório 6935, telefone 991320722. Facilite sua reforma, conte com a Exclusiva. E o detalhe principal, né? Bate qualquer oferta da concorrência. Olina, seu bem-estar natural. Olina, nas versões 60 ml e 100 ml. Peça Olina nas farmácias. Olina, seu bem-estar natural. Tedox, linha de mais de 60 itens, vernizes, tintas acrílicas, impermeabilizantes. Tedox proporciona mais qualidade à sua obra. Exija produtos Tedox, a tinta dos gaúchos. Saiba mais em tedox.com.br ou ligue 3490 4475 Tedox. Carne de qualidade, preço bom, é no Shopping do Frango. Em Canoas, compre pelo WhatsApp, que o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas. Carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. O Shopping do Frango fica na Avenida Boqueirão, 3367, aqui em Canoas. O telefone 989 13 9681.
Curta no Facebook, @Shopping do Frango Canoas. Fornari, está pensando em abrir a sua empresa, empreender, ser a sua própria fonte de renda? Conheça a Fornari. A Fornari te dá todas as informações necessárias e encaminhamentos para transformar seu sonho em realidade. Fornari é um escritório de contabilidade instalado no Menino Deus desde 1980 em sede própria, fixa e permanente, dando suporte tanto a empresas como a pessoas físicas e ainda na contratação dos seus empregados domésticos. Fornari atua em todas as áreas da contabilidade e também com assessoria jurídica, com todo o suporte que possa ser necessário a todas as dúvidas e necessidades. Os clientes da Fornari encontram a responsabilidade de quem trabalha há longos anos no ramo, sem nunca se descuidar ou gerar insegurança em todos os serviços prestados. Fornari, telefone 3228-9388. Passou no vestibular? Procurando um lugar novo e de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis, empresa gaúcha com 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Encontre a solução ideal para você. Faça como mais de 20 mil clientes. Acesse o site e saiba mais. centraldeimoveirsrs.com.br. Aluguéis, condomínios e vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Central de Imóveis do amigo Domênico Vaca. Daqui a pouco, Alessandro Barcelos estará aqui conosco. Eu recebi hoje muitas ligações, muitas contestações a essa possibilidade do presidente José Aquilino Flores de Camargo voltar à presidência do Conselho Deliberativo. No entender de todos, quando ele concorreu a um outro cargo majoritário do clube, ele, por consequência, estaria fora já da presidência do Conselho. E o povo do clube emitiu uma nota oficial sobre a conclusão do mandato da mesa diretora 2018-2020. Em face das especulações que têm circulado durante o dia de hoje, dando conta de uma tentativa de retorno do conselheiro José Aquilino Flores de Camargo à presidência do Conselho Deliberativo, o movimento, o povo do clube, que foi o grande vitorioso nas eleições do Internacional, vem a público manifestar que não há nenhum tipo de ato oficial que legitime tal regresso. Não há previsão no estatuto para afastamento para concorrer a outro cargo, com retorno ao exercício da antiga função. A conselheira Lenise tornou-se presidente do Conselho Deliberativo através de ato jurídico perfeito e devidamente motivado, a vacância dos cargos decorrente da opção dos agentes políticos por sair para disputar a eleição do Conselho de Gestão do clube. O presidente e o vice, o Guido também, o Guinter Spode, eu fui falar Guinter e saiu Guido. O Guinter Spode também se licenciou para concorrer à presidência do Internacional. Frisamos que, além de não haver previsibilidade estatutária para o retorno, quem é parte ativa em ação judicial ajuizada contra o Esporte Clube Internacional por razões elementares não pode assumir funções diretivas em órgãos do clube. Caracteriza-se inequívoco conflito de interesse em um cenário no qual parte diretamente envolvida no pleito assuma o controle das comissões permanentes, como a própria Comissão Eleitoral e a Comissão de Ética. Não reconhecemos nem aceitaremos tal situação em que figuras da política do clube tentem colocar interesses pessoais e individuais acima das regras e dos ritos do Esporte Clube Internacional. Nota oficial do povo do clube sobre essa vontade que existiria do Dr. José Aquilino Flores de Camargo em retornar à presidência do Internacional. Mais uma pequena celeuma. Hoje o doutor Aquilino foi procurado por jornalistas e já se manifestou, dizendo que se o Conselho Deliberativo entender que ele não deva voltar, segunda-feira ele se retira em definitivo. Já voltamos com o presidente eleito do Internacional.
Estamos de volta com o nosso Cadeira Cativa, já cumprimentamos o presidente, até já gravei um vídeo na internet, até não tenho gravado muito na internet, mas achava que aquilo ali seria oportuno de dizer, não sei se o presidente chegou a ver no Instagram, no Facebook, no Twitter, já era um pós-eleição aquilo ali, né? Era mais no intuito de não só cumprimentar o presidente, mas dar o entendimento de quem já é veterano nessa história, de que ali tinha que ser um ponto final nas discussões e o início de um novo trabalho. Independente de quem fosse o vencedor, eu ia ter a mesma postura. E como tentei ter nas eleições, às vezes o cara pende para um lado ou para o outro até para dar equilíbrio. Porque o fato de, quando despenca um lado, diz, não, para um pouquinho, então vou fazer o seguinte, vou botar um pezinho aqui para aquelas balanças do interior, né? Mas acho que conseguimos, inclusive aqui no Cadeira Cativa, no último dia, para a renovação das cadeiras do Conselho Deliberativo, a gente convocou todas as chapas para que cada um fizesse um vídeo para defender as suas ideias. E poucos fizeram até, né? Mas eleição é assim mesmo, né? Sempre tem uma disputa acirrada e tal. E eu acho que é isso que o presidente também espera, paz para poder trabalhar. E trabalho, com certeza, é o que não falta, né? Parabéns, parabéns. Obrigado, foi uma briga dura. Foi uma peleia das boas. Obrigado, Tinha muita gente experiente do outro lado também. Eu acho que o resultado desta eleição ela é importante também para o clube. E eu sempre sou um cara que busco enxergar o copo meio cheio. Não que eu não enxergue a realidade, não que eu não veja as dificuldades. Mas, no caso do Internacional, foi uma eleição, uma participação de mais de 29 mil sócios e sócias. Nós fomos eleitos com a maior votação de um presidente de clube do Brasil. Esta foi a maior eleição de um clube de futebol do Brasil. Isso reforça a importância do avanço da democracia colorada. Quase metade dos que podiam votar, votaram. Exatamente. Com tudo que aconteceu, com problemas... Quando a gente fala assim, mas eram 11 chapas para o Conselho. Ok. Em primeiro lugar, o Inter teve um avanço no seu estatuto com a redução da cláusula de barreira, que é uma redução gradativa, conforme a maior participação, menor a cláusula. Que faz justiça. Inclusive, a chapa do teu oponente, do Dr. Aquino, entrou por causa da redução da cláusula. Exatamente. Provavelmente muitos ali tenham votado contra essa cláusula, inclusive. Mas, dito isso, o que representa essas 11 chapas e 29 mil pessoas participando do pleito? Significa que muita gente quer participar da vida política do clube. Porque se tu tem uma ou duas chapas, tu vai ter mais dificuldade de ter acesso ao conselho, né? Então a ideia foi, pela primeira vez com uma cláusula de barreira flexível, de ter uma possibilidade de entrar. Bom, já vimos que não é tão simples assim também, que é necessário muitas vezes que talvez 2 ou 3 chapas com ideais parecidos possam estar juntas, aglutinando, para poder daí sim colocar uma lista de conselheiros. Então, também está se ajustando essa democracia, esses números, essa cláusula nova. Você é contra a cláusula zero? Eu acho que ela é perigosa, né? Eu acho que ela é perigosa na medida em que ela pode colocar muitos aventureiros aí, né? Num pleito e desvirtuar o processo do Conselho numa eleição quase que proporcional, como é a eleição para vereador, para deputado. Eu acho que a lista ela dá uma ideia um pouco maior de discutir ideias, de discutir projetos, de discutir concepção de clube, e aquela concepção de clube, aquela chapa vai representar e a sua lista vai ser proporcionalmente contemplada. Mas é uma discussão que o Conselho tem que fazer, tem que amadurecer. Eu sei que tem muita gente que eu respeito, que é a favor da cláusula zero, né? E tem elementos para defender isso. Mas acho que a gente tem que avaliar, e eu tenho um pouco de cuidado em relação a isso, a não termos aí eleições para o Conselho, por exemplo, fechadas em uma única pessoa, que tenha um poder econômico diferenciado, que se beneficie disso, que faça uma campanha gigantesca porque tem um plano político para dentro do clube, né? Eu acho que isso tem que ser cuidado.
Bom, daqui para frente, o que você recebeu aí de parabéns dos outros clubes? O que você recebeu de ligações de outros clubes? O que você já recebeu de entrada? Olha, as portas estão abertas, vamos começar a fazer um troca-troca. Nós também aqui temos dificuldades financeiras. O que você já recebeu de alerta aí do que é possível realizar mais a Van Premier, assim? Não, Rec, eu acho que o fato de termos essa participação nas eleições gerou uma notícia nacional. Recebi ligações de vários clubes e recebi ligação agora há pouco. Cheguei a fazer uma reunião virtual com o presidente Caboclo da CBF, né, que também reverenciou e referenciou esse tema, né, dizendo que isso era importante porque mostrava a força dos clubes, enfim, contar com o Internacional nesse processo de modernização das gestões dos clubes, no tema da governança que está cada vez maior, né, naquilo que é o espírito da lei do Profut em relação aos clubes, e acho que isso engrandece o clube, né? Da mesma forma, internamente também, uma demonstração muito positiva daqueles que fizeram parte dessa eleição, né, nas 11 chapas, né, de conselheiros que já ligaram, que se colocaram à disposição de diferentes movimentos para ajudar nesse próximo período, manifestações nas redes sociais de pessoas importantes de dentro do Internacional, ex-presidentes que ligaram também, e eu acho que isso é importante porque nos dá esta expectativa da possibilidade de nós, a partir desta eleição, buscarmos, sim, em nome do Internacional, em nome de um projeto maior, uma unidade maior. Alguma ligação surpreendente, assim? Alguém que você não esperava receber a ligação? Não, eu acho que não. Acho que a gente, quando está disputando um espaço desse aí, Maurício, e consegue uma conquista dessa, a gente sempre espera que aquelas pessoas que têm apreço, não pela pessoa, Alessandro, mas pelo cargo que significa ser presidente do Inter, né? Eu acho que essas pessoas todas fizeram esses contatos e eu acho que isso ajuda. E todas elas eu respondi da mesma forma. Precisamos estar juntos, precisamos conversar demais. Você vai administrar de porta aberta? Com certeza. É a única forma que nós temos para fazer o Internacional dar certo. E a nossa ideia já é buscar todos os movimentos na sequência para que a gente possa fazer uma reunião política sobre o clube, para que a gestão esteja de portas abertas. Quem quiser contribuir com a gestão vai ser convidado a contribuir com a gestão. Nós vamos encontrar papéis, vamos encontrar atividades, porque eu fiz parte da última gestão e em determinados momentos, parece mentira o que eu vou falar, mas falta às vezes gente para ajudar. Tem determinadas tarefas que a gente não consegue. Tem, falta intelecto. Falta gente que esteja a fim de estar dentro para trabalhar. Né? E muitas vezes para pegar a carteirinha deve ter um monte. Isso é outra conversa. Mas para ter, por exemplo, iniciativa, entendeu, Rec? Que é uma coisa que precisa ter. Às vezes tem um projeto importante, não é nem na área de futebol, mas na área social, e não tem ninguém para pegar aquilo, propor a direção, aprovar e sair tocando. E aí depende sempre dos mesmos, e aqueles que estão com outras atividades já organizadas não saem o projeto. Então eu falava outro dia com uma pessoa que tem muito trabalho nessas áreas e que tem já ajudou o relacionamento social, e essa pessoa dizia a mesma coisa. Olha, a gente não consegue dar conta, os consulados têm atividades, têm propostas, e não tem gente. Então, esse colorado, essa colorada, que faz parte do conselho, ou que, enfim, é sócia e que quer ajudar o clube, a gente vai dar um jeito, vai ter espaço para todo mundo, mas desde que tenham clareza daquilo que eu falei durante todo o processo eleitoral. Nós, dirigentes políticos, temos que estar preocupados com a estratégia e com a instituição, mas nós não vamos entrar para dentro da execução. Para isso, nós temos que profissionalizar o clube. E os profissionais é que precisam serem responsáveis, executarem e tomarem conta das atividades operacionais do clube. Eu, às vezes, vejo dirigentes de algumas áreas tentando incidir diretamente na operação. E isso acaba prejudicando o trabalho de quem está sendo contratado para isso e, ao mesmo tempo, também tomando todo um tempo estratégico desse dirigente numa atividade que não é a dele. Nós vamos separar muito bem isso, vamos insistir nisso, para que todos possam ajudar o Internacional dentro daquilo que é o seu papel. Fizeram isso com você lá? Não, no meu caso não, Rec. No meu caso, eu sempre trabalhei... Importante dizer isso, a primeira manifestação minha, quando o presidente Marcelo Medeiros me convidou,
foi exatamente colocar para ele: eu aceito o desafio desde que nós tenhamos um executivo responsável pela pasta. Eu vou me relacionar com esta pessoa. Uma pasta como administração é uma pasta que tem várias áreas: TI, recursos humanos, segurança, arquivo, deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma. Talvez tenha CAS, que é o Central de Atendimento ao Sócio. Quer dizer, são várias áreas dentro de uma só. Se eu, vice-presidente, quiser conversar com cada um desses gerentes, trabalhar lá no Inter todo dia, eu não tenho como ser dirigente, eu tenho que ser funcionário. E tem muito serviço terceirizado também. Exatamente. Então, o que tem que se fazer? Um gestor de qualidade, um executivo, que vai assumir esse conjunto de ações e atividades, montar as gerências. Primeiro foi o Luiz Eduardo Soares, que nós trouxemos de fora daqui do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou 1 ano e meio, mais ou menos. E depois o Luciano Elias, que fez a Copa do Mundo, que trabalhou Então, eram executivos que cuidavam desta área, e o vice-presidente ia no final de tarde, né, ver como é que estavam as coisas, fazer uma reunião organizada, com um dashboard, com uma planilha, com os projetos, o que foi executado, o que não foi, por que está atrasado. E aí, em 2 horas, tu conseguia ter a ideia de como estava o clube. Despachava alguma coisa política com o presidente e estava liberado. Essa é uma rotina de um dirigente. Agora, se o dirigente quiser entrar às 8 da manhã no clube, para sair às 8 da noite, aí nós vamos ter problema. Maurício. Alessandro, você já passou e comentou aqui por administração, por finanças e pelo futebol. Qual dessas áreas vai te trazer mais trabalho num primeiro momento? Porque em administração você já teve o trabalho quando entrou de limpar alguns contratos, reduzir custos. Finanças, você mais do que todos nós sabe das dificuldades. E o futebol é onde se investe 80% ou até 90% do orçamento. O que é mais difícil de coordenar e como coordenar um futebol competitivo gastando menos, se é que tem como gastar menos do que gasta atualmente? Maurício, não tenho dúvida que a atividade fim do clube é aquela que vai dedicar a maior atenção. É o futebol. Nós estamos vivendo um momento diferente, né? Nunca vivido antes, assim, pelo menos há um período mais curto, de uma mudança de gestão no meio de uma temporada, né? E para isso, então, a atenção ao futebol ela tem que ser redobrada, porque nós viveremos um momento agora eu chamo de um mini campeonato, com 13 rodadas, onde nós precisamos garantir aí boa parte de 2021, né? Inclusive de receita, né? Inclusive de receita. Então, portanto, essa é a atenção máxima nossa a curtíssimo prazo. Agora, é evidente que nós vamos ter que trabalhar o futebol olhando para as finanças, né? E como é que eu imagino o Inter ideal? O Inter ideal. O Inter ideal é nós termos aí, a partir da base que já se tem, um time competitivo, buscando alternativas pontuais para o plantel, que a gente possa já ter resultados dentro de campo em 2021. Paralelo a isso, se nós tivermos essa condição de termos resultado e paralelo a isso, fazer o trabalho que nós temos que fazer de recuperação financeira, cara, nós vamos transformar isso num círculo virtuoso. Agora, é mais difícil tu ter um resultado a curto prazo com esta limite financeiro, né? E para isso nós vamos ter que trabalhar muito com a corda esticada, com o esforço redobrado, tirar demais do grupo que nós vamos montar, para que se a gente conseguir ganhar um campeonato aqui e ir arrumando a casa do lado, é muito melhor do que não vamos abrir mão de arrumar a casa, mas se porventura num primeiro ano a gente não ganha um campeonato. Não está proibido de ganhar. As coisas são difíceis, né? Futebol é resultado. Mas eu acredito que é possível. Nós tivemos o ano passado, fomos vice-campeões da Copa do Brasil, né, com times que investiram muito mais do que o Internacional. Nós esse ano lideramos todo o primeiro turno do campeonato, com times que investiram muito mais que o Internacional. Então, assim, tem diferenças financeiras, mas tem vantagens competitivas que tu pode tirar do teu grupo. E eu tenho, sinceramente, eu não estou com todos eles aqui, mas a gente pode fazer uma conversa e lembrando, e o REC tem, tu tens, o plantel do Internacional de hoje, com 3 ou 4 reforços, é um plantel competitivo no Brasil. Essa é a minha opinião. Hoje até discuti com o Pato lá no nosso Dupla em Debate
na Rádio Grenal, porque o Pato falou em fazer faxina e tal. Eu, desde muito tempo, que não tem aquela história, manda embora, paga só metade, eu penso que é uma irresponsabilidade fazer faxina. Agora, tem alguns que não tem cura. O jogador, não, esse aí não, esse aí larguei de mão. Quantos esses aí eu larguei de mão, tem no Internacional? 5%, 10%, para não falar em quantidade de jogadores. Esse aí não adianta investir e tal, é melhor indenizar, fazer um acordo, tentar fazer um acordo, ou pedir para um empresário parceiro, pega e coloca no outro time aí, para nos livrar, né? Porque quando vocês chegaram, mandaram 20 e tantos embora. Quantos desses que vocês mandaram embora, nesse perfil, tem que fazer agora essa renovação, essa reformulação? Nós evidentemente vamos sentar agora, segunda-feira provavelmente já numa primeira reunião de transição do futebol, né? Já fizemos ontem uma reunião formal do nosso Conselho de Gestão com o presidente Marcelo, onde a gente apresentou para ele várias comissões que nós montamos para tratar de diversos temas dentro do clube nesse processo de transição. Da mesma forma, o presidente nos manifestou que também as áreas do clube concluíram relatórios que vão ser entregues, então uma transição de alto nível. E esta transição que nós vamos tratar de uma avaliação melhor do plantel, né, olhando para a performance dos atletas e dos profissionais e olhando para os contratos, né? O que eu posso dizer para o torcedor é que por isso que é importante se ter processos, porque a instituição internacional ela é maior que todos nós e ela tem que viver independente dos dirigentes. E o dirigente que assumiu o futebol agora em janeiro, né, e nós que vamos assumir o clube, nenhum contrato feito em 2020 foram contratos de longo prazo. Portanto... Nenhum. De longo prazo, 4 anos, 5 anos, nenhum. Marcos Guilherme não é 3 anos? Não, 2 anos e meio. Mas que seja 3 anos. Já se foi 1. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é uma relação... Esses gringos aí, Abel Hernandes... Todos curto prazo. Curto prazo, é meio do ano. Tá? O Abel é antes do meio do ano e o Leandro Fernandes eu não recordo. Mas não passam de 1 ano, é isso que eu quero dizer. Tá? Então, esses são processos que quando tu não tem a entrega, a performance, tu consegue resolver. O problema é que nós pegamos contratos de 5 anos, 4 anos com salário altíssimos. Isso não adianta o torcedor... O Leandro Fernandes até o fim do ano que vem. E nós queremos, quem quiser, tu desfazer um contrato desses é muito difícil. A não ser que o cara tenha um mercado muito bom, né? O que em alguns casos não aconteceu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nesta avaliação, nós vamos ter condição também de reformular algumas questões que não deram certo. Não tenho esse número, mas a gente vai trabalhar nisso. E, ao mesmo tempo, buscar jogadores que substituam isso. Como eu disse, o uso da base vai ser intensificado. Este é o nosso propósito. Para isso, nós já temos um plantel de jogadores, né, oriundos das categorias de base que fizeram parte já de 2020. E aí eu volto a esse assunto, porque isso também é importante. No meio da pandemia, nós tomamos a decisão de chamar esses jovens, até porque não tinha nem previsão de volta das categorias de base. Foi uma orientação da direção. Nós chamamos esses jovens que estavam em casa e colocamos eles no CT profissional, treinando em turno inverso, fazendo um condicionamento físico e treinando com o profissional. Nós tínhamos 36, 37 jogadores no grupo profissional. Dali são vários jovens que hoje já estão integrados ao profissional, que não estavam no meio da pandemia. Nós trouxemos, por exemplo, o Vinícius Tobias, que estava em São Paulo com a família. Nós há 17 anos. Mas nós observamos que aquele jogador de seleção brasileira, capitão da seleção sub-17, que era importante que ele tivesse integrado, porque um ano parado, um jogador de 17 anos da qualidade dele, poderia ser prejudicial. Até psicologicamente. Exatamente. Então, estava aqui conosco. Então, essas ações nos dão um pouco de lastro agora para a gente dizer, olha, tem 10, 12 jogadores jovens que podem, mesclados com Edenilson, Patrick, Guerreiro, Saravia, podem dar um caldo bom aí, né? E eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir fazer um time bastante competitivo que não nos proíbe de, no primeiro ano,
lutarmos por um título importante que o Internacional não tem há algum tempo. Inegociável, desculpe, Maurício, o inegociável é o ruim, né? Sim. Porque aí ninguém quer, esse é inegociável, porque daí tem que dar de graça e ainda dar algum os caras para ajudar a pagar o salário. Agora, surgindo propostas razoáveis, o Inter vende qualquer um do elenco porque há esse sufoco, e aí eu me refiro a jogadores como Edenilson, Patrick, Cuesta, Dourado. Olha, eu acho que Praxedes. Eu acho que não existe mais no futebol essa coisa do inegociável, né? Os clubes hoje têm a necessidade de vender jogadores, de comprar jogadores, e substituição acontece, né? Mesmo nos grandes clubes, se tiver uma proposta grande lá pelo Gabigol, seja lá quem for do Flamengo, vai levar. O problema é que lá nós estamos falando de outros patamares, né? Então, financeiros que eu digo. Então, nesse sentido, nenhum jogador é negociável, né? Eu acho que o futebol brasileiro já convive com isso há mais tempo, né? Agora, evidentemente que tem jogadores que têm um significado para o grupo, para o momento, que muitas vezes as ofertas são ofertas menores do que a gente tem. Quer ver o caso do Pituca, por exemplo? Não é mais o Santos que bota preço no seu jogador. O Kashima Antlers teve a cara de pau de oferecer $1.300.000 pelo jogador, porque ele tem 28 anos, porque o Santos está fritando para comer o torresmo e tal, e agora parece que melhorou para 1.800. O Inter ainda bota preço nos seus jogadores? Claro. Porque o Santos não, né? O Lucas Veríssimo está levantando acampamento, o Pituca está indo embora e está na semifinal da Taça Libertadores da América. Quantos jovens estão jogando no Santos, jogaram ontem? E todos bem. Esse é o processo que o futebol precisa viver, entendeu? Oxigenar. Tu vai tendo um abastecimento e tu tem essa condição de poder fazer girar, entendeu? E hoje o projeto que se pensa para o futuro é exatamente isso. As categorias de base do Internacional elas têm que ser permanentemente fornecedoras de jogadores. Nós tivemos dificuldade do meio para frente de produzir jogador. A maioria dos nossos jovens que saíram da categoria de base nos últimos anos é do meio para trás. É o contrário do que era antes. Exatamente. Então, nós precisamos virar essa chave. E aí, em relação ao preço do jogador, o Internacional, evidentemente, coloca seu preço, né, e tem brigado por eles. Pelo menos no ano de 2020, onde eu estava mais próximo do futebol, nós vendemos o Fux por um valor considerável, trabalhamos por isso e tivemos propostas bem menores, que foram rejeitadas, né? Mesma coisa o Edenilson, teve proposta e não saiu, né? Porque se tem ideia de um valor de um jogador, e mesmo em situação difícil, né, a gente não pode queimar aí ativo do clube, né? Agora, claro que os momentos mais difíceis acabam fazendo com que a oferta, né, ela seja melhor avaliada, mas não significa dizer que tu está torrando ou queimando. E alguns tentam dar uma desperta e tentam vir nesses momentos difíceis fazer uma proposta indecente para ver se cola, né? Aí cabe ao clube saber que, bom, mesmo assim, vamos lá, vamos defender um déficit aqui, né? Porque é melhor defender um déficit do que explicar depois como é que vendeu o fulano pelo 1/3, 1/4 do valor, né? E essa conversa tem que ser também muito transparente aqui para dentro, porque às vezes o jogador não entende, porque às vezes os caras agora estão usando a seguinte artimanha: eles vão no jogador primeiro. Sim. Eles oferecem um salário astronômico. Arábia, China. E aí coloca o clube de refém, de joelhos, que daí o clube fica de malvado, que não deixou o cara virar milionário, que já ganha bem, mas pode ganhar mais. Como é que faz isso, né? Tem que tratar com transparência. Nós sempre tratamos com transparência, até porque isso tem desdobramentos numa gestão séria, numa gestão proba, que também faz parte daquilo que são valores de um clube. Porque no momento em que o dirigente aceita uma proposta muito abaixo do valor, sem justificar isto, ele passa a responder por outras questões. E isso cada vez mais tem que ficar claro dentro do futebol. Porque quando ganha isso não aparece, né? Mas quando perde isso vem à tona. Então a gente sempre trabalhou dessa forma e acho que vai ser assim que a gente vai trabalhar, não tenho certeza, que vai ser assim que a gente vai trabalhar daqui para frente. Alessandro, pegando o que você falou de categoria de base, de revelação de jogadores, o quanto é possível
priorizar a construção do CT? O que você projeta que vai ser viável economicamente durante esses 3 anos da sua gestão? O quanto isso é prioritário ou não e o quanto isso vai fazer diferença a médio prazo na revelação ou na obtenção de jogadores mais qualificados para o grupo? Maurício, esse é um projeto prioritário da gestão, né, do clube como um todo, né? As questões mais complicadas referentes à área, ao desmembramento de matrículas, a questão legal já foram resolvidas. O que nos falta agora é o investimento, né? O principal aí é o recurso, né? O que nós imaginamos, né, que é necessário fazer? Nós temos que buscar viabilizar uma construção de um CT por fases, né? O projeto original, ele dá conta de um montante aí de 80 a 100 milhões. Esse projeto foi apresentado já, inclusive eu fazia parte da diretoria, e nós rechaçamos no primeiro momento porque o investidor que vinha por trás desse projeto teria que ser remunerado de uma forma difícil para o clube absorver, né? E o que se entende agora como viável? Um projeto com fases. Eu não acredito que uma primeira fase, terraplanagem, construção de campos, construção de uma parte de alvenaria onde teremos vestiários, alojamento, academia, vai custar 80 milhões, 60 milhões, não vai custar. Isso é possível. Eu, no debate eleitoral, dei um exemplo, fui inclusive ridicularizado, mas eu vou dar de novo aqui, porque para mim isso é sério, isso não é brincadeira. Eu fui a Tolima, e o Tolima é um clube muito menor que o Internacional, mas eu tenho certeza, um clube profissional, tem um investidor por trás, e as pessoas que não conhecem ridicularizam, dizendo que eu estava comparando o Internacional ao Tolima. Não estou comparando o Internacional ao Tolima. O Internacional é muito maior que o Tolima. Um dia o Atlético Paranaense foi Tolima. Mas eu estou falando da organização de uma área que tinha 8 campos em perfeitas condições, um prédio de alvenaria e dava conta de todas as categorias de base, de um clube que está vendendo muito jogador para o mundo. É disso que eu falei. Assim como eu falei dos propósitos da ciência de dados que o Liverpool usa, mas essa parte os caras não ouviram. Eles só ouviram a parte do Tolima. E eu falo isso porque isso foram coisas que a gente ouve, que às vezes o torcedor pega por partes e acaba fragmentando a ideia. Então aqui eu estou podendo ter tempo para falar como um todo. Tu quer dizer que é importante dar o pontapé inicial, porque senão gente, só fica no ilusório popular. E mais, nós temos condições de buscar outros clubes, Palmeiras, São Paulo, construir seus CTs com recursos incentivados. Existe uma lei de incentivo ao esporte que possibilita os clubes terem acesso a esse recurso. Então, mas é para a parte amadora, né? Para base. Para base. Mas nós estamos falando de base aqui. Até porque, na minha opinião, o CT... É a parte mais profissional que tem. O CT profissional do Inter está em boas condições. Teve uma melhoria muito boa lá, né? E a hora que a gente estiver livre dessa pandemia, eu até convido vocês a visitar. Hoje nós temos 3 campos já. Hoje nós temos uma barreira visual que nos permite fazer treino fechado no CT. Hoje nós temos uma academia, uma parte de fisioterapia toda modernizada, nós temos um auditório, nós temos uma sala de imprensa específica para as coletivas pós-jogo. Então, nós temos um CT profissional hoje que não é mais um puxadinho, é um CT, inclusive elogiado por vários atletas. Quer dizer que se o Fernandão fosse vivo, teria orgulho, né? Com certeza, teria. E com uma vista maravilhosa, mas a nossa base nós precisamos trazer para perto. Ali é 4 minutos de catamarã. É uma relação que vai estar presente no dia a dia do clube. Quer dizer, trazer isso para a Guaíba é fundamental. Aquela área, Alessandro, desculpa, do CT profissional, não corre risco de a prefeitura decidir incorporar aquilo no projeto da Orla do Guaíba? Porque a parte da escolinha do Grêmio, que é lá perto do shopping, ela já está sendo cedida ao governo por conta da Orla para fazer uma unificação. A parte do Parque Gigante não corre esse risco? Ela está consolidada, né, no patrimônio internacional. Né? Tem ali benfeitorias, um investimento gigantesco feito ali. Diferente da outra área, eu acho que, inclusive, eu não conheço o processo do Grêmio, mas imagino que tenha tido alguma negociação também. O Grêmio está trocando por áreas próximas da arena. Exatamente. Então,
né? Isto são questões interesse recíproco, não foram despejados de lá, né? Claro. Então, da mesma forma, acho que o Internacional está consolidado ali. Acho que aquilo com um projeto novo da Orla, que chega do lado do Parque Gigante, mais o Parque Gigante, mais a curva toda lá do Iberê, dão já uma cara nova para aquela Orla, entendeu? E isso faz parte, o Beira-Rio e o CT fazem parte desse complexo. Então eu acho que isso também harmoniza um pouco a relação, diferente do que era antes, e acho que isso facilita a manutenção do CT. Alessandro, você não acha que ficou pesado para o Abel o vazamento da informação de que o Inter contratou, ou está por contratar, ou está por anunciar, ou já contatou o Miguel Ángel Ramírez? Alguns dizem, inclusive, que ele se despede hoje, tira umas férias na Espanha e se apresenta ao Internacional. O que tem disso de verdade? E é você que vai falar com o Abel ou vai ser o novo executivo de futebol, que pode ser o velho executivo de futebol? Sim. Você vai conversar com o Rodrigo Caetano também. Vai ter mais um outro cara no vestiário para fazer a intermediação entre a direção e os jogadores e a estrutura de vestiário e tal. Esse profissional pode ser o Abel, você pretende conversar com ele oferecendo isso a ele? Como é que você vê hoje o Abel como treinador? Ainda é capaz de conduzir as coisas do Inter, pelo menos até o final de fevereiro? Olha, Rec, primeiro é deixar claro para o torcedor, já falava isso antes da eleição, vou continuar falando isso. Nós temos o maior respeito pelo Abel. O Abel nos trouxe, como treinador, a maior alegria de um torcedor, os títulos que ele conquistou, o Grenal do século, que foi, para mim, que vivi os anos 80 e anos 90, foi um título, praticamente, dentro daquele mosaico de coisas boas que a gente tem na cabeça do Inter. Portanto, e sabe que ali, por incrível que pareça, pareciam anos de desgraça, mas o Inter em 87 foi vice-campeão brasileiro. Da Copa União. 88 foi vice-campeão brasileiro. Isso. 89 o Internacional foi terceiro da América. Da América, com o Olímpia. É isso aí. E 92 foi campeão da Copa do Brasil. Então, o que nós estamos tratando, né? Vejam a dificuldade e a complexidade que são as coisas. Há 2 semanas atrás, se ouvia dizer que a direção poderia, dependendo dos resultados, demitir o Abel. Eu ouvi isso. A direção atual? Atual. Eu ouvi isso. Comentários. E até que o próprio Abel pudesse largar. O Abel? Que colocaria o cargo à disposição. Isso. Mas aquilo ali alguém inventou. Aí o Alessandro... Alguém largou para ver se o Abel... Aí o Alessandro ganha a eleição dia 15... E dia 16 eles entregam o clube para o Alessandro sem treinador. Como é que resolve essa coisa? Temos que trabalhar. Estou falando do ponto de vista geral, não estou justificando porque não tem nenhum acerto com ninguém. Mas estou mostrando assim, qual é o tamanho da complexidade. Bom, mas o Abel, o treinador, fez uma excelente partida para pegar as últimas contra o Boca. Perdemos nos pênaltis, mas jogamos bem. Já tínhamos jogado bem aqui. Porto Alegre. Vai contra o Botafogo, ganha o jogo. Começa a ter uma cara de Abel. E tem uma eleição e tem um presidente no meio. Como é que nós vamos conversar com o Abel, nós vamos conversar com o Rodrigo Caetano, vamos sentir o clima, vamos olhar aí para as próximas rodadas, inclusive para entender um pouco qual é a ideia, porque ninguém está proibido do Abel engrenar agora aí e nós brigarmos pelo topo da tabela e buscarmos aquilo que foi a performance que a gente teve ali atrás. Mas daí o Miguel Ángel Portugal espera até o fim de fevereiro. Não é o Miguel, não é o... Miguel Ángel. Já falaram em Roger, já falaram em Thiago Nunes, já falaram... Cara, vamos olhar para o momento. Mas não tem técnico novo contratado? Não tem técnico contratado, né? Jamais vai ter técnico contratado. Nós precisamos dar tranquilidade para que o Abel e a nossa equipe dê os resultados. 6 pontos. Eu não sou presidente do Inter, sou presidente dia 1º de janeiro. 6 pontos que está dentro da gestão atual, só para dividir um pouco, são fundamentais para o futuro do Inter. Aí pega as outras 11 rodadas. Isso vai decidir o ano que vem. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita cautela. Por outro lado, né, se as coisas não funcionarem e não andarem, vai ter todo mundo achando que, mas assumiu e não mudou nada. Tá tudo a mesma coisa.
Então nós estamos olhando o ambiente, porque para nós, independente do projeto que foi aprovado, que foi vencedor, que tem diferenças com o atual projeto, no modelo, senão nós não precisávamos, toda eleição eu falei isso, ele tem diferença, mas não é isso que se trata agora se trata de nós garantirmos o trabalho que está em curso. Podemos esperar até fevereiro para implantar um novo modelo e até mesmo para daqui a pouco, conversando com o Abel, ele entender isso. Então, é difícil essa situação e nós vamos tratar ela com cuidado. Você descarta convidar o Abel lá na frente para ser o gerente de vestiário? Não sei como é que está se chamando. Não descarto. Não descarto. É um profissional que conhece o clube, é um profissional que está dentro da realidade do clube, né? Agora, nós temos que montar um trabalho que, ao torcedor que escolheu o projeto, esse trabalho tem que ser feito. Nós nos comprometemos com ele. Nos comprometemos com ter, né, um uso maior da ciência de dados, com termos o uso das categorias de base de maneira mais permanente. Isto é um projeto que precisa ter profissionais que façam isso, porque senão o torcedor vai dizer que teve um estelionato eleitoral. O cara disse que ia fazer isso, e agora fica tudo como estava antes. Aí nós vamos ter problema. Deixando a minha amizade com o Abel de lado, porque senão os caras sempre dizem, não, isso aí é namoradinho do Abel, né? Amiguinho do Abel. A gente não sabe o que o Abel está pensando também, né? Que nós temos que conversar. Eu mais ou menos sei. Bom, tu conversa com ele. Eu não sei, não falei com ele. Bom, digamos, deixando tudo isso de lado, bancando só o advogado do diabo, não o amigo do Abel. O Cudê cantado em prosa e verso, e hoje parece que meteu 5-0, estava metendo 5-0 no jogo aí. Porra, tá ganhando todas então. Tá ganhando todas. Ele é bom de arrancada. O problema é o final, aí empata com o Curitiba, perde pro Corinthians, empata com o Flamengo aos 45, não ganha nenhum. Joga a toalha na Libertadores. Joga a toalha, ficou com medo do Boca, não ganhou do Grêmio, mas isso aí... Só coisa ruim. Não, ele tem coisas boas, eu acho ele um bom técnico. Acho ele um técnico moderno, joga 15, 20 minutos igual o Diego Aguirre jogava, embora o futebol tenha 90. Eu vi ontem um técnico que chamavam de Cuca Gol eliminar com facilidade o Grêmio, que era tido e havido como o melhor futebol brasileiro, né? Um técnico que era para ser técnico da seleção, é uma injustiça já não tê-lo colocado lá. Bom, tem uma pitada de ironia, mas tem bastante de realidade. Mas dando uma de advogado do diabo, o Cudê, cantado em prosa e verso, e que aplicou alguns estelionatos futebolísticos aqui, como, por exemplo, dizer que jogador não precisa de carteira de identidade, depois ele provou o contrário, que precisa de carteira de identidade. O meu xará precisava, né? Não tinha experiência em Série A, o Maurício. Mas aí é o seguinte... O Abelão colocou todos a jogar. Heitor, Moledo, que veio do União de Rondonópolis, mas se criou nas divisões de base do Internacional. Léo Borges jogou com o Cudê, depois não sei o que foi. Eu acho que o crime que ele cometeu foi ter jogado bem lá contra a Universidade Católica. Foi contra a Universidade Católica ou com a América de Cali? Que ele jogou bem. Bom, mas jogou bem o Léo Borges. Aí, como para garantir o estelionato futebolístico, ele não usou mais o guri, era só para dar um gostinho, tipo aquelas balinhas. Dourado, eu até achei que tinha terminado a carreira. Tamanho era um maltrato que sofria do antigo treinador. Praxedes virou seleção e titular, substituto do grande D'Alessandro. Peglow, que alguns maledicentes, faladores, desconhecedores do caráter do Abel disseram, primeiro mentiram, que o Abel disse que não conhecia o Peglow, ele não conhecia a fisionomia de um menino que ele viu treinar bem e botou no time. Tinha o D'Alessandro sentado do lado dele no banco, Patrick se lesiona contra o Fluminense, ele colocou o Peglow. Aí botou o Peglow a jogar, bateu pênalti contra o Boca por personalidade ou por orientação do Abel, sei lá, sei que errou. Maurício virou uma boa opção com o Abel. Pedro Henrique não teve chance ainda com o Abel. Yuri Alberto, tá bem, tá entrando no time, tá saindo do time. O Abel pode estar sendo teimoso, não colocando, ele fez 4 gols importantes. E o Marcos Guilherme
Segundo o Abel, é mais da beirada do que ele, Yuri Alberto. Estou fazendo uma explanação, depois vou deixar o presidente falar que ele é o convidado. Mas só para entender. Tá bom, raciocínio. Só para entender o processo. O Johnny jogou com o Abelão também, mas estava na seleção, aí demorou um pouquinho mais a jogar. Mas esse Johnny, de vez em quando, o Cudê lembrava que ele existia. Né? O Abel não quis mais o Zé Gabriel, né? Que se excedeu na quantidade de erros, inclusive comprometendo num Grenal de Libertadores. E está falando aqui alguém que elogiou, inclusive a própria assessora de imprensa agradeceu os elogios e tal. A Riquelme, a Andressa Riquelme. E então, se o projeto é aproveitamento de jovens, me parece que o Abel já estaria até enquadrado. Esse outro eu não conheço. Eu sei que ele tem 1 ano de atividade profissional. Sei que ele diz que os funcionários, assessores dele são tão bons quanto ele e que ele só é o que gere a orquestra, né? Que é só o como é que se diz? O maestro, né? Mas que os outros são tão bons ou até melhores do que ele. Sei que ele fala na modernidade, quando eu vi o goleiro do Santos, numa modernidade extraordinária, a 1 minuto ou 2 minutos, quase entregar o jogo, o empate para o Grêmio, jogando com os pés, aquela história e tal. Bom, sei também que ele joga com 2 ponteiros, que na época do Zagallo, aliás, o Zagallo jogava com um ponteiro de recuo, até já era mais moderno, né? Mas na época de vários aí, do Enio Andrade, do Minelli, era Valdomiro e Lula, era Eider e Edu, né? Mas eu disse que ia dar de advogado do diabo, até para tentar captar alguma coisa. E não estou dizendo que o cara não vem aqui e não abafe, porque não é de graça que o Palmeiras se interessou por ele para fazer um balanço, que o Atlético do Paraná se interessou por ele. Eu tenho medo que ele seja meio vedete, porque ele acerta com os clubes e desacerta. Né? Como o Cudê foi vedete aqui. Me deixaram abandonado e tal. Bom, então bota o passo em cima da mesa. Pô, vocês vão me enxergar aqui ou não? Né? Tenho personalidade ou não tenho? Desculpe, me excedi aqui. Me estendi. Não, é que tu faz uma análise sobre um ponto de vista. Podemos ter outros. Eu sei, o povo não está muito feliz com essa minha análise. Está meio dividido, mas... Eu respeito ela. Acho que... Não vou fazer análise de Tem mais mentira ou mais verdade nisso que eu falo? Tem bastante verdade aí em relação a isso, mas tem algumas coisas que precisam ser acreditadas, né? Esses jogadores não pararam no grupo principal, já estavam quando o Abel chegou. Sim, mas todos. Mas era um pouco enxergado. Não, podiam estar lá em Alvorada. Eles têm idade para estar lá, eles não tinham idade para estar aqui. Mas quem colocou mais... Concordo. Quem colocou mais no CT a treinar? Foi tu ou foi o Cudê que pediu? Não, nós fizemos um trabalho em conjunto. É isso que eu quero dizer. Mas por que ele não enxergava os guris? Bom, tem uma característica de um treinador, que aí eu não vou entrar no mérito, que eu acho que o Abel tem os seus méritos porque deu confiança para esses meninos entrarem. E o Abel também não é tão apaixonado por guri assim. Mas eu digo assim... Mas botou. O processo do clube tem que ser esse, entendeu? Isso que eu quero dizer. O clube, a sua direção, em vez de ficar tendo que escalar jogador, como alguns gostam, pé na porta, tem que construir um ambiente para que essas coisas aconteçam sem trauma. Esse é o trabalho do dirigente. Chamar o diretor executivo, olha aqui, tia, nós temos que aproveitar a nossa base, tem esse jogador... mas tem que construir isso. Vamos lá, chama o treinador, uma reunião. Não vai deixar o técnico queimar o elenco como fazia o Cudê, né? Grupo curto. Faz uma reunião, vai orientando. E, bom, quando tu vê, esses meninos estão treinando junto ali com os profissionais. E daqui a pouco, eles estão fazendo como nós fazíamos, depois de um jogo, a atividade do dia seguinte era um coletivo daqueles que não jogaram contra os guri. E o treinador, esse que tu não gosta, ficava... 30, 40 minutos, olhando o treino, enquanto terminava ele vinha e dizia aquele ali, o olhar dele, vão jogar. Eu não fazia o que o Cuca fez ontem. Não, mas eu acho que esse momento... O Cuca revolucionou. Eu acho que esse momento ele ia acontecer, mas talvez se nós tivéssemos feito isso antes, alguns desses aqui, com a pressa que muitos têm, estariam queimados hoje. Eu acho que isso também tem a ver com a ciência do futebol, né? Eu acho que tem que ter esse cuidado. Porque às vezes também a pressa a gente acaba perdendo. Nós tivemos jogos, nós iniciamos o ano com uma pré-Libertadores
dificílima, com 2 jogos de eliminatórios e todo mundo queria que o Internacional jogasse matando o cara lá em cima. Se nós tomássemos um gol, nós estávamos fora do ano inteiro. E ali, o que nós conversamos? Aqui é o espírito, vamos ganhar esse negócio, vamos classificar. Depois, a gente vai ter tempo para desenvolver o trabalho que se quer desenvolver. Eu tenho várias críticas aí, evidentemente, ao Cudê, né? Mas ele é apaixonado por ti, ele botou uma foto contigo. Não sei se tu é por ele, mas WhatsApp, ele é por ti. Ele é por não, esse é... O auxiliar dele também, né? Ele é uma pessoa que eu convivi dentro do vestiário, é um profissional que se atualiza, é um trabalhador que vive futebol 24 horas. Ele não é um cara que busca fazer... ele busca inovar, ele busca conhecimento. Eu ainda acho que a saída dele do Internacional não está bem explicada. O que você acha que pode estar errado? Porque eu não acredito que um clube de futebol perca o seu treinador para o Celta de Vigo sendo líder do campeonato. Eu não acredito nisso. Tu acha que teve bonequice? Eu não acredito. Não sei, mas não pode ter sido outras coisas. Ele não me falou, mas deve ter tido. Ele não te contou? Não me contou. Nem um áudio no WhatsApp? Cuidado que tu vai ficar com o nariz maior que o meu. Não, mas, gente, vocês há de convir comigo que é uma situação difícil, porque aqui tu tem a faca e o queijo na mão para fazer uma campanha, um contrato de 2 anos, né? Um processo, mesmo que com dificuldades, né? Para ganhar força e para ter um trabalho melhor ainda em 2021. E eu acho que a gente estava encaixando algumas coisas, embora... Cara, a oscilação aconteceu com todo mundo, gente. Tá aí o Atlético Mineiro oscilando de novo. O Atlético Mineiro, que era tido como favorito para o campeonato. E o outro... Tomou 3 ou 4 do São Paulo. São Paulo também é atualizado, também entendeu? É o estudioso. Também. Aí tu pega o Flamengo, não tá lá no topo. Aí tu pega o São Paulo do Diniz, que é um cara arrojado, que é um cara moderno, que é um cara que trabalha o futebol... Esse cara, que está com uma dívida maior que o Internacional São Paulo, está liderando o campeonato com folga. Mas no Fluminense e no Atlético... Não, mas está liderando o campeonato com folga. Entendeu, Rec? Então... Não muita folga, né? Sei lá quantos pontos está agora, porque... 7 pontos, gente. Entendeu? Então, esse é o elemento que a oscilação do Cudê foi considerada, não, vai dar tudo errado, manda embora. Quer ir embora, vai. Não é quer ir embora, vai. Vamos sentar. Isso eu discordei. Vamos sentar. Qual é o problema? Que proposta é essa? Eu não tenho nada contra ele, mas eu ainda não tiro o resultado agora, do futebol. Acho que ele, e disse isso para ele, acho que ele se precipitou. Ele não deveria ter saído do Internacional. Isso é ruim para a carreira dele. Um treinador que está fazendo um primeiro trabalho no Brasil. Importante, foi campeão argentino, tinha tudo aqui para fazer uma carreira grandiosa, o apoio da torcida, tinha muita gente apoiando ele. E ele agora, alguma coisa de grave houve, porque ele trouxe a família dias antes. Os seus auxiliares estavam com toda a família aqui. Mudou para uma outra estrutura maior, inclusive ele tinha... Mudou de casa. A parrija que ele queria colocar. A casa. Ele tomou um monte de multa lá no Jardim Europa. Lá. Aí foi lá para a Zona Sul. Para botar aquela parrija de lata dele. Isso, fazer a fumaça lá. Então, essas coisas é que eu fico imaginando que, por óbvio que o Internacional também, de maneira nenhuma, vai ser refém de alguém, de um treinador. Também talvez tenha tido também as razões de dentro do vestiário, né, de quem conduziu o trabalho para tomar essa iniciativa. Mas eu acho que sempre se tem que ter o resultado do clube como algo acima de qualquer outro tipo de motivação. Então, mesmo que a gente, né, tivesse alguma motivação para encher o saco, né, tem que chamar e tentar resolver. O Cudê, quando eu fui vice-futebol, podem recuperar um pouco isso, fácil, tem tudo guardado, arquivado. Ele falou umas 2 ou 3 vezes em grupo curto. E a gente chamou ele para conversar. Grupo curto, quando tu perde para o Goiás,
com um a menos. Fortaleza. Não pode, né? Ele explicava isso como uma outra forma de dizer o seguinte, alguns jogadores, e nós tivemos 10 ou 12 jogadores quase por rodada fora. Façam a retrospectiva disso, por Covid, por lesão. O que ele dizia era o seguinte, às vezes eu não tenho o mesmo jogador para substituir o cara que está ali. Ou seja, eu não tenho a qualidade que eu quero. E nós dizíamos, bom, mas nós temos uma qualidade superior a todos os outros. Mas ele tinha uma coisa sempre... Eu não vou ter 2 guerreiros, eu tenho um guerreiro. Mas achou o Galhardo. Mas achei o Galhardo. Mas aí, né, tínhamos ali, antes da pandemia lá, tínhamos o Gustavo, que tá lavando, está fazendo gol lá na Coreia. Bom, nós tínhamos alternativas de jogo que se lesionava um, né? Nós tínhamos no meio campo ali Bosquilha, tínhamos o Patrick, D'Alessandro. Pô, então, isso não era desculpa, e a gente falou isso muitas vezes, né? Ele tinha parado com isso, e surpreendentemente voltou com esse assunto, né? No momento em que ele logo depois ali sai do clube. Então, acho que isso também não contribuiu com a postura dele como treinador. Isso deixou... Mas tem algumas coincidências. Agora, se tu olhar o Sampaoli, eu vi, estava olhando um jogo do Atlético Mineiro, um tempo atrás, logo que ele entrou, e embaixo ali tem aquele letreiro ali, que passa as notícias. E aí estava dizendo o seguinte, na verdade era um videotape, eu sou do tempo do videotape, era como é que se diz? Reprise. Uma reprise. E embaixo entra aquelas manchetes assim, Sampaoli convoca a direção do Atlético Mineiro para discutir reforços. Como assim? Sampaoli. Quer dizer, o Sampaoli faz isso. Inversão de valores. Eu não trabalhei com outros treinadores, né? Mas tenho certeza que outros treinadores também fazem isso. Os treinadores querem reforços, querem sempre, né? Bom, mas isso é da gestão Se não quiserem treinador assim, que dê trabalho, contrate uns que tem aí no mercado que não incomodam. Fazem tudo que o dirigente quer, pega o dinheiro deles e vão embora e não ganham nada. Tá cheio de treinador assim. Esses não incomodam, esses não pedem reforço, esses não dão entrevista polêmica, esses têm um monte aí. Inclusive já tiveram esses tempos aí no Inter também, bem pouco tempo atrás. Agora, presidente, agora eu estou me acostumado a chamar de presidente. O Miranda sempre se queixava, o senhor, disse, mas como? Sou mais novo que tu me chama de Miranda. O senhor é o presidente do Internacional. Liturgia do cargo. Não, e tem que ter respeito. Mesmo que a gente brinque, mas tem que respeitar ele por dia do cargo. O Cudê sempre tinha uma desculpa, né? No Campeonato Gaúcho eram os campos ruins. Agora, o Abel não teve o Bosquilha, o Abel não teve o Saravia, e o Abel não teve o Paulo Guerreiro e nem chance de jogar contra o Grêmio. O Cudê teve. Já voltamos.
Bom, não falamos de Grêmio, porque, obviamente, teve a eliminação do Grêmio, uma repercussão muito forte em nível de Brasil. Ninguém esperava que o Grêmio fosse tomar outra derrota acachapante, ia sofrer uma derrota tão acachapante quanto fora no ano passado. De repente, essa foi pior, porque ainda o Flamengo era tido e havido como o melhor time da América e jogava bem 3 competições. O Santos está fritando para comer o torresmo, fez um time de emergência, perdeu o seu segundo melhor jogador, que é o Soteldo, ou o terceiro, que tem o Veríssimo da zaga, que é o Lucas Veríssimo, que é muito bom zagueiro, tá? Tem o Pituca também, que é muito bom jogador, mas entre os 3 ou 4 está o Soteldo, né? Tem o Marinho, para mim é o melhor de todos, né? E esse que jogou na ponta esquerda também, tem o Braga, o sobrenome eu não esqueço, mas é Lucas Braga, né? Lucas Braga? Pode ser, Lucas Braga. Um jogador extraordinário também. Então, o Santos mostrou que a gente não conhecia, mas que a derrota do Grêmio foi acachapante e surpreendente, foi. O Grêmio agora joga contra o Sport Recife, com a obrigação de ganhar. Os jogadores que vão a Recife são os mesmos que enfrentaram o Santos contra o São Paulo. Alisson, em princípio, não joga a primeira partida, mas joga a segunda. E há uma preocupação no ar aí com a situação do Kahneman, que o CK tirou o Kahneman do jogo porque ele estava estressado e estava aparecia isso na retirada do sangue, naquele exame que se faz para aferição, averiguação se o jogador está bem ou mal. De qualquer forma, para não dizer que não falamos do Grêmio, apenas um detalhezinho aí, em função também da nossa grande audiência tricolor. Já voltamos. Estamos de volta para Ademilar. Mandar um abraço para o Adriano Scalona, voltando de Curitiba, está refazendo o acerto com a gente aqui. Continuamos na parceria também em 2021 com o maior consórcio do Brasil, e o rei do consórcio é o nosso Adriano Scalona. Está com a cabeça inchada hoje, vai fazer o quê? O consórcio imobiliário da Ademilar é certeza de bom negócio, porque investir em imóveis é uma escolha inteligente que só valoriza ao longo dos anos. E com esse crédito você pode comprar, reformar ou construir, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Partilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos.
Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Ademilar, garantia de um bom futuro. Mediar Brasil, mediação e arbitragem, a solução para conflitos e controvérsias com acordo entre as partes. Você, corretor, advogado, engenheiro, administrador, jornalista, também pode exercer esse papel de mediação. Conheça o curso de capacitação de mediação e arbitragem, mediarbrasil.org, para você saber mais e para se inscrever para a próxima turma. Mais informações, envie o WhatsApp agora. 997373735. Fale com o Helder. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Edenilson hoje fez elogios ao Alessandro Barcelos e fez uma solicitação para o novo presidente. Boa tarde. A gente já sabia que seria um ano de eleição e que o mandato do atual presidente se encerraria, né? Então, teria essa mudança e acho que vem um cara que conhece o clube, estava trabalhando aqui com a gente, então, com certeza, vem para somar, vem para nos ajudar, né? Vem para recolocar o clube no caminho dos títulos, que é o mais importante. Sobre a mudança de treinador, acho que é normal as especulações, mas a gente tem que focar no campeonato, só temos um campeonato agora, temos que focar, ainda temos chances de brigar pelo título, né? Então vamos seguir buscando vencer a cada jogo, e já temos um jogo dificílimo no sábado contra o Palmeiras. Oi, Edenilson. Se fala muito da possibilidade de o Abel não permanecer, enfim, essa é uma situação indefinida ainda. E vocês comentaram muito do quanto foi prejudicial a saída do Kudê, por ter uma ideia de trabalho nova com a chegada do Abel. Se o Abel não permanecer, o quanto vocês podem novamente ter dificuldades, porque ainda vão faltar 11 rodadas até o final, o Inter está nessa briga pela vaga na Libertadores, quem sabe pelo título, o quanto pode prejudicar mais uma troca de treinador ainda nessa temporada? Olha, futebol é muito relativo, né, cara? Se a gente pegar o exemplo do próprio Palmeiras, foi um time que cresceu muito com a troca de treinador, né? Então acho que isso é muito relativo, depende muito. Lógico que a gente quer que o professor Abel continue, que ele possa terminar o trabalho que ele iniciou, e que agora que ele está se ambientando, né, principalmente ao grupo, porque o clube ele não precisa, é um cara que conhece o clube inteiro, então a sequência ela é sempre favorável, né, ao meu modo de ver, mas como eu falei antes, é muito relativo. Eu acho que isso cabe a quem vai assumir o clube, então são questões que eu particularmente não entro, mas como eu falei, no meu modo de ver, a continuidade ela é sempre bem-vinda. Se posicionou não se posicionando, né? Mas falou lá pelas tantas que gostaria de ver o Abel terminando o trabalho, mas também falou de um exemplo do Palmeiras que mudou e deu certo, né? Para eles não ficarem me corneteando aqui, né? Perguntinha encomendada, mas eu nem sabia qual era a pergunta. Sabia mais ou menos qual era a resposta. O teor me passaram um cachorro aqui na resposta. O teor não era tão... presidente, mas então, a gente já ponderou sobre todos os aspectos, aí não precisa ficar chovendo no molhado. Em termos de primeiro ato no Internacional, dia 1º de janeiro, qual é a sua primeira tarefa no Internacional, além de reunir todos os funcionários, sei lá, numa assembleia, alguma coisa assim? O que o senhor pretende fazer? Bom, eu chego lá chegando. Que nós temos uma questão importante. Eu já vi que o senhor é trabalhador. Nós vamos estar no meio do campeonato, né? Então, tema da mobilização para as últimas 11 rodadas eu diria, tarefa primordial. Mas também a repactuação, né, da questão política do clube
ela também precisa ser enfrentada desde o primeiro dia. Né? E nós vamos trabalhar com isso. Quando é que é a eleição à presidência do Conselho? Se eu não me engano, é março. Né? Março, ainda tem um tempo. De fevereiro deste março. Vai ter mais um embate aí que pode dar um... Pois é, mas nós podemos construir aí uma chapa de consenso, quem sabe... Eu acho que o Conselho... Dentro do Conselho, né? Eu acho que é um exercício necessário de ser feito. Né? Não ter maioria no Conselho atrapalha? Depende, né? As maiorias, elas se formam, às vezes, em torno dos temas, né, principais. E eu até acho que deveriam ser assim o tempo todo, né? Muitas vezes não é. São maiorias montadas em cima de outras bases, de outras relações. E Como é que vai ser o relacionamento com o MIG? Se patrolando, né? Como vai ser com todos os outros movimentos. Porque esse surpreendeu na eleição, né? O MIG, povo do clube está com 100 conselheiros? O MIG, a tua pergunta, o povo do clube, são importantes movimentos que fazem parte da vida. Cara, nós somos presidente de todo o clube, nós não somos mais presidente dos 16 mil votos que fizemos, né? Nós somos presidentes de todos os colorados e, portanto, esta questão de movimento político, o torcedor que não vive o dia a dia disso, que não vive essa relação, deleta um pouco isso agora. Porque isso faz parte do processo eleitoral, mas vamos começar a olhar o Internacional como um só. E não interessa qual seja o movimento que a determinado conselheiro represente. Eu tenho certeza que tem muita gente no MIG, como tem no povo do clube, que enxerga no nosso projeto um projeto importante para o futuro do Inter. E essas pessoas estão mais preocupadas com o Inter do que com o seu movimento. Então, isso acabou, nós vamos trabalhar junto, nós vamos ter do nosso lado pessoas de qualquer movimento, independente disso, mas que estejam a fim de ajudar o Internacional. Então, este é o desafio do primeiro momento também, que eu acho que é fundamental. É a gente ouvir bem o que pensam esses movimentos, de que forma eles entendem que podem contribuir, se querem contribuir, e desta forma ir fazendo com que o processo ganhe mais gente, mais adeptos. Acho que essa é uma lição importante que alguns clubes já fizeram e que o Internacional precisa fazer. E nós nos propomos a fazer isso e já recebi manifestação de pessoas de todas estas diferentes matizes políticas do clube com esta intenção. Agora vamos ver se na prática a gente consegue fazer isso funcionar, porque eu acho que será um grande salto para o Internacional. E eu tenho muito claro que se a gente agir com sectarismo, se a gente agir com um olhar de divisão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Rodrigo Caetano, de 1 a 10. De 1 a 10 o quê? Chance. Depende. Podemos conversar com ele e apresentar o projeto. Mas tem chance? Chance tem. Depende mais dele ou mais do Inter? Não, depende da gente ouvir o profissional e apresentar um projeto e ver se isso tem adesão. Sonda no Conselho Deliberativo é bom ou é ruim porque não pode ser um parceiro para negócio? Pois é, Maurício. O sonda por perto sempre é bom, né? Vamos combinar isso. Tem mais sondas te acompanhando? Exatamente isso que eu ia falar agora. O Internacional é muito grande e eu tenho, nesta campanha, inclusive, conversado com muitos colorados que andavam afastados do clube por uma razão ou outra e que acreditaram também nesse projeto, né? E esses colorados estarão por perto, nos ajudando com a sua experiência, com a sua forma de gerir, né, as suas organizações e, portanto, são grandes práticas e boas práticas que vão estar a serviço do Internacional. Então existem outros sondas, talvez não tão grande quanto o sonda, mas que podem nos ajudar. Agora, o sonda por perto sempre é bom. Temos que olhar, evidentemente, que nós não queremos ganhar um conselheiro e perder um investidor, né? Mas eu acho que isso também tem mecanismos que podem, de forma legal, de forma, né, ética e correta, trabalhar aí, enfim, que a gente possa ter esse apoio. Qual é o teu prazo para confirmar as coisas em definitivo? Executivo? Nosso prazo é 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro todos têm que estar trabalhando.
Esse é o Mas nosso... no caso do técnico? Não, aí não tem prazo. Aí não tem prazo. Esta situação não tem prazo. Mas o voltamos. Mas o prazo do staff todo, e dos nossos vice-presidentes, a nossa nominata toda será... Você vai anunciar tudo junto? Antes do dia 31. Provavelmente sim, nós estamos trabalhando para fazer um anúncio só. Tá? Agora, isso depende de alguns ajustes que a gente está fazendo, depende de alguns profissionais, né, que a gente está ouvindo, inclusive do próprio clube. Vai ter mais ou menos diretores remunerados? Essa é uma outra coisa. Hoje eu vi uma discussão do organograma que não é verdadeira, que o organograma é falso. Até isso os caras conseguiram Tem produzir. fake news até de organograma. Bom, cara. hoje me ligaram corneteando. Colocaram, só para ter uma ideia, colocaram ciência de dados de um lado lá, não sei o que, análise de dados, e o CAPA, que é quem faz análise, em outro. Não, é a mesma coisa. Colocaram o conselho de gestão dentro de um organograma do futebol. Não, o conselho de gestão não tem nada a ver com futebol. CEO é do clube todo. Ainda bem que eu não me ative muito e até dei uma corneteadinha. Disse, não, tá errado. Tá errado. Não tem como, né? E nós não teremos profissional no departamento de futebol. Nós estamos com um espaço que nós estamos trazendo, que pode estar sendo desenvolvido por alguém lá, mas que nós vamos dar a estatura que ele merece, que é de coordenador técnico, que vai fazer a relação do profissional com a base para que isso funcione. Esse é Tinga ou Pedrinho? Não tem pode ser nome, até Abel. Não tem nome. Aí eu não falei. Eu não falei com nem. Tem nome que tu citou que eu não conversei. Que o Abel tu não falou ainda. O Abel, por exemplo. Não é só. Por falar em nomes, que foi muito citado na nossa live. Tyson é um sonho possível, provável, improvável? É caro, é barato, é médio? Tyson é um nome que, em todo momento, né, é colocado como uma possibilidade de reforço ao internacional, muito também manifestado por ele, né, pelo desejo de vir jogar no Inter. Eu vou dizer o que eu já disse em outros momentos, inclusive quando estava lá no futebol, que fui perguntado sobre isso. O Tyson está vindo, botou no Twitter, botou. Vai depender, por óbvio, de uma situação financeira e de uma situação técnica, né, do modelo de jogo que nós vamos trabalhar. O Tyson é um jogador que tem identidade com o clube, é um jogador que tem qualidades técnicas e que vai se encaixar, mas também no aspecto financeiro, né? Nós não vamos fazer nenhuma contratação que nós não possamos adequá-la a uma realidade do clube. E isso vai depender de um esforço de ambas as partes. Agora, o Tyson tem contrato até junho com o atual clube dele, poderia assinar um pré-contrato a partir de janeiro e, portanto, essas são as datas, diria, no mínimo legais para se tratar desse assunto. Vamos ver como evoluem as coisas. Deixa eu ver se eu vou ter tempo adicional ou terminou o tempo aí, hein? Tá, então dá tempo de fazer mais uma pergunta. Esse elenco do Internacional que vocês não concordavam que era curto, precisa o quê para ficar bem razoável? Você falou antes em 2 ou 3 jogadores, dá para pontuar? Eu não vou gerar essa expectativa no torcedor agora, porque nós não temos ainda, né, formatado o departamento de futebol, que é quem vai também produzir, por óbvio, esses subsídios. Eu posso dar uma opinião aqui, mas é uma opinião do presidente, mas não vai ser a opinião final sem ouvir os pares e aqueles que estão envolvidos no futebol. Mas eu tenho esta, vamos dizer assim, percepção que com 3 ou 4 possibilidades de reforços pontuais e liberando, inclusive, né, esses jogadores, alguns que estão e que não performaram, não deram resultado, a gente consegue ter um grupo com uma grande base formada